Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o SUS e a gestão do sistema de saúde pública no Brasil. Claro, vamos falar também de questões relacionadas à saúde privada e inclusive das tensões que estão envolvidas entre o nosso sistema público e o nosso sistema privado, né? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje dois grandes conhecedores do tema, que são o João, do BNDES, o Rudi Rocha também. Vou pedir para eles se apresentarem, para a gente já dar início aqui à nossa conversa, começando talvez pelo Rudi. Conta um pouquinho da sua trajetória, rapidamente, Rudi, depois a gente também passa para o João se apresentar e a gente começar nosso bate-bola. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Agradeço enormemente a disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar sobre a saúde no Brasil. Obrigadíssimo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com o João também, dividindo esse evento, esse podcast. Muito, muito bacana, João. Enfim, eu sou economista, graduação, mestrado, doutorado, tudo em economia. E tenho um foco de pesquisa, uma concentração em microaplicada, avaliação de impacto, usando dados, em particular com uma concentração bem grande em economia da saúde. Então, mais recentemente, eu tenho investido bastante nisso, nos últimos 5, 10 anos. E mais recentemente ainda, há 2 anos para cá, eu ajudei a montar e desenvolver o IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, um novo think tank na área de saúde. Então, a gente está fazendo muita coisa bacana nisso e eu sou professor associado da Fundação Getúlio Vargas, da EAESP, onde eu dou aula de graduação, pós-graduação em administração pública e vários programas. Então, é um pouco essa a história. Legal, você é meu colega da nossa querida FGV de São Paulo. João, conta um pouquinho para a gente também da sua trajetória. Eu sei que você já andou passeando bastante aí pelo Brasil, São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro, BNDES. Fala um pouquinho para a gente da sua jornada até aqui. Bem, Paulo, obrigado. Bom, obrigado, bom dia a todos. Um prazer participar do programa, Paulo. Prazer participar junto com o Ruth também, um super colega, do qual a gente tem dividido muitas reflexões. Vamos ter mais uma oportunidade aqui, no programa. Paulo, eu também sou economista, me formei na Unesp, lá em Araraquara. Depois fiz mestrado em economia na PUC de São Paulo. E nesse mesmo tempo passei aqui sou funcionário de carreira, do BNDES há 13 anos e desde que entrei no banco venho trabalhando na área da saúde, no início focado mais na indústria, relacionado à indústria farmacêutica, à indústria de equipamentos médicos, e mais recentemente assumi a chefia do departamento em 2016, que lida com todos os temas de saúde do banco. O BNDES ele tem sido um ator importante nas políticas de saúde do banco, seja no apoio à indústria de genéricos no Brasil, de biotecnologia, na interface junto ao SUS e também no serviço de saúde com diversos projetos inovadores apoiados pelo banco. Então é uma felicidade participar aqui desse nosso podcast, porque vai permitir que a gente possa compartilhar essas discussões aqui, eu do lado do banco, com uma interface também de política pública, o Rudi aqui como observador super qualificado. Acho que vai ser muito bacana. Obrigado. Boa, obrigado, João. Vamos começar falando um pouquinho do SUS. A gente vai falar bastante de SUS, de BNDES e provavelmente de pandemia nesse programa, que são os temas do momento. Mas acho que valeria a gente resgatar um pouquinho a história do SUS, né? Eu vou pedir para o Rudi falar um pouquinho, o João também, obviamente, fica à vontade para entrar aqui na conversa. Tem muita gente que não conhece direito o SUS, não entende a importância, a magnitude do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Tem muita gente que descobre o SUS só quando passa mal, quando fica doente, né? De repente, a pessoa vai e é atendida e muitas vezes surpreendida, né? E não estou falando só de classes mais carentes, não. Muita gente de classe média, classe alta, eventualmente, que tem necessidade de remédios caríssimos, de tratamentos para câncer, para doenças muito graves, de repente descobre o SUS, né? Então, eu acho que há um relativo desconhecimento ainda do país sobre o SUS, sobre a importância do SUS, a magnitude. Claro que tem problemas, tem críticas, a gente vai levantar aqui,
mas eu acho que vale a pena a gente começar essa conversa falando do SUS, né? Então, eu pediria para vocês aqui, talvez começar pelo João aqui, que o Rudy deu uma interrompida aqui, mas vai lá, João, fala um pouquinho para a gente da história do SUS e de como é que você enxerga o SUS a partir do BNDES, né, que é uma integração bastante interessante entre o setor público brasileiro na figura do BNDES e na figura do SUS, né? Claro, Paulo. Eu acho que o Rudy voltou também, tá? Caso você queira acioná-lo aqui. Paulo, bom, o SUS ele é uma construção da Constituição de 88, né? Na verdade, o Brasil tinha até então o INAMPS, então a saúde era muito associada a ter um emprego formal, né? Quem tinha um emprego formal tinha um acesso à saúde no Brasil, quem não tinha um emprego formal dependia, né, da filantropia e geralmente não tinha esse acesso à saúde. Então o SUS, com a Constituição de 88, o SUS ele é uma revolução e talvez eu, como militante aqui do tema do SUS, atribua como uma das maiores, se não a maior conquista da sociedade brasileira, de política social brasileira, sem dúvida, desde 88. É um sistema universal, o maior sistema de saúde do mundo quando a gente olha em número de pessoas incluídas, né? Hoje a gente tem no Brasil quase 170 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS sim, 78% da população brasileira, 75% a 78% da população brasileira, e mesmo nós, né, acho que nós três que provavelmente temos planos de saúde, a gente vê e utiliza o SUS em diversas etapas aqui, com a vigilância em saúde, a própria vacinação, né? A vacinação contra a Covid é um exemplo claro que é 100% feita pelo nosso sistema de saúde. Então, o SUS ele estabeleceu essa base, Paulo, para que a gente possa reduzir desigualdade no Brasil. Tem os seus 3 princípios, né, fundamentais, e obviamente tem suas limitações, suas dificuldades para que seja implementado. E eu acho que a gente vai poder compartilhar bastante temas aqui entre nós, das limitações que o SUS hoje possui em relação a financiamento, a sua implementação. O SUS pode imaginar a complexidade, Paulo, de implementar um sistema que tenha que é tripartite, né? O financiamento da União, dos estados, do município, com os níveis de complexidade da atenção primária, atenção secundária e a alta complexidade. Então, para resumir aqui, né, e passar a bola para o Rudy, que tem muita informação, o SUS ele é uma conquista enorme da sociedade brasileira. Se a gente olhar em números, ele tem uma importância muito relevante na redução de mortalidade infantil, por exemplo, no Brasil, para o aumento da expectativa de vida, mas tem N desafios, subfinanciamento, eficiência, que a gente deve comentar um pouquinho mais à frente. Rudy, conta um pouquinho para a gente, então, da sua visão do SUS, da importância do SUS para o país e daqui a pouco a gente já mergulha nos desafios, né? Porque a gente sabe que é um sistema realmente fantástico, mas está longe de ser perfeito, né? Ótimo, Paulo. O SUS, acho que uma vez eu entrevistei um gestor super sênior e aí ele falou uma frase que me fez realmente consolidar o que eu acho do SUS e qual é a minha percepção sobre o SUS. Ele falou que o SUS é melhor do que o Brasil. Que tem coisa nesse país que a gente faz que é pior do que a gente, né? E tem coisa que a gente faz, que acontece da gente conseguir, que é melhor do que a gente. O SUS é realmente uma conquista que foi que não há muita dúvida de que foi muito única ao longo dos últimos 30 anos ou mais, né? O que a gente tem no SUS é um sistema que, muito diferente de todos os outros sistemas e políticas públicas que a gente tem nesse país, é um redutor de desigualdade, o que é muito raro de acontecer nesse país, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma conquista gigante. O João já comentou a escala do SUS, mas só para dar mais alguns números aqui, é o maior sistema de saúde do tipo universal do mundo. Todo ano o SUS financia, interna
mais de 10 milhões de pessoas, são quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, são milhões de partos. A escala desse sistema é absolutamente sem precedentes no mundo, né? A gente interna 2 Dinamarcas por ano no SUS, né? E num país que tem 2 verões e 2 invernos por ano, num país que tem assassinato, diabetes infecciosa, zika, dengue, câncer, tem de tudo, e enfrenta uma desigualdade gigante. Então, a gente realmente, o SUS realmente consegue entregar com relativamente pouco recurso, né? Consegue entregar mais expectativa de vida, menos mortalidade infantil. Esse impacto é relativamente maior entre os mais pobres, em um país com desafios continentais de fato, né? Epidemiológicos, sanitários. Então, a escala é impressionante, e a gente tem que reconhecer isso. E o SUS, Paulo, é muito mais do que fila de hospital, né? O SUS é sistema de transferência de recursos, o SUS é PNI, vacinação, o SUS é vigilância sanitária, o SUS é controle de qualidade de transfusão de sangue, o SUS é transplante, é medicamento de graça, é muita coisa. A gente está acostumado a pensar em hospital quando a gente pensa em sistema de saúde, quando na verdade é um sistema, né? Para todos, porta aberta para todos os brasileiros. Então é muito impressionante isso que a gente conseguiu, tá? E por final, acho que é importante mencionar isso também, Paulo, a gente é acostumado a pensar em sistema de saúde, a gente nasce no Brasil e já nasce dentro do SUS, né? E tem um plano de saúde privado, eventualmente para quem compra, e a gente acha que esse sistema de saúde é assim no mundo. Quando na verdade, número 1, cada país, sistemas de saúde são coisas muito complexas, muito difíceis, né, de ser entendidas. Cada país tem o seu e é totalmente diferente, né? E a gente tem alguma coisa que realmente é única e em certa maneira, invejada em vários países em desenvolvimento. A gente vai em países mais pobres até, não existe porta aberta assim, 24 horas, né? Para atender qualquer um. A gente vai em países em desenvolvimento mais avançados até, não tem um sistema montado dessa forma. Então, realmente, a gente tem que reconhecer que o que a gente conseguiu montar no país ao longo das últimas 3 décadas é muito especial. Eu até queria perguntar para vocês dois, mais ou menos a proporção do que a gente tem de atendimento de saúde no sistema privado e no sistema público, né? Porque para vocês está bem clara essa escala e essa magnitude, né? Mas eu acho que as pessoas em geral não conseguem entender muito bem a importância do SUS, né? Quando se a gente fosse colocar em números, assim, grandes números, né? Qual é a porcentagem de atendimentos médicos que a gente faz hoje no Brasil, no SUS e no sistema privado? Pensando pode ser, sei lá, a quantidade de partos que vocês deram aqui, que vocês mencionaram, ou de número de leitos, enfim. Se vocês pudessem trazer um pouquinho de números, né? Porque acho que as pessoas não imaginam que, na verdade, o sistema de saúde no Brasil é público, é o SUS, na verdade, porque quando a gente fala de saúde privada, a gente está falando de pessoas realmente muito ricas, né? São planos de saúde que custam uma fortuna, custam R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, R$5.000 por mês, quer dizer, quando a grande maioria da população tem uma renda média de não mais do que R$2.000 por mês, né? Então, os planos de saúde privados, os mais baratos, são muito mais caros do que a renda média brasileira, né? Então, até se vocês pudessem dar um pouquinho de números disso, só para ter um sabor, né, e para as pessoas entenderem, né, o quão importante é o sistema. E depois eu já queria passar para falar de pandemia, obviamente, né? Mas se vocês pudessem só ilustrar um pouquinho com esses dados, eu acho que para quem nos ouve e conhece pouco, né, do SUS, esses dados ajudam bastante. João, se você quiser aí dar um pontapé aí. Paulo, o sistema privado de saúde no Brasil, né, ele tem uma representatividade em termos de abrangência em torno de 25% a 23% da população brasileira, e vale notar, né, a desigualdade regional no Brasil ela é enorme de acesso também ao plano privado, né? Então, quando a gente olha São Paulo, Rio, a gente chega a 40%, quase 45% da população. Em regiões do Norte e do Nordeste, você tem 5%, ou menos do que isso. E aí é integralmente SUS, né? Não há nenhuma outra opção para determinadas populações mais afastadas do país.
Essa proporção, em torno de 20, 25%, ela se reflete na maior parte dos procedimentos, embora em número de leitos, a gente tenha leitos, um maior número de leitos privados, 30 a 32% de leitos privados no Brasil, relativamente aos leitos públicos, tá? Dado essa abrangência, né, de serviços que o setor privado acaba oferecendo nos planos. Mas a proporção ela é muito similar a essa representação. A gente tem 80% de tudo que é feito no Brasil, certamente, em termos de serviço de saúde, é feito pelo SUS. Em algumas áreas, só para citar, um ponto que o Rudy colocou, Paulo, transplantes, por exemplo. A gente tem 100% dos transplantes no Brasil são realizados pelo SUS. HIV, né? Todos os medicamentos que são fornecidos no tratamento anti-HIV são fornecidos integralmente pelo SUS, independente se a pessoa possui ou não plano privado. Então, além, né, dessa média, a gente tem áreas muito específicas que o SUS, e são exemplos para o mundo, então, o sistema de transplante no brasileiro é um exemplo no mundo, o nosso programa anti-AIDS também. Então, além da proporção, a gente tem áreas muito específicas do próprio SUS. Eu complemento, eu vou na mesma linha do João, e com uma complementação que acho que é legal para o pessoal que não conhece tão bem como o nosso sistema de saúde funciona no Brasil e outros também. O SUS, na verdade, ele contrata, uma boa parte dos seus leitos ele contrata no setor privado, né? Então, o mix público-privado é muito complexo e é muito importante, exatamente para não haver duplicação de esforços e haver mais eficiência. Mas, de fato, a escala do SUS é muito maior. A gente trabalha com essa ideia na cabeça de 25% da população coberta por plano de saúde contra o 80, 75 sem plano, com uma grande heterogeneidade entre regiões, assim como o João falou. Então isso é super importante. Quando a gente pensa em cobertura de plano de saúde, é muito forte, né? Em grandes capitais, sudeste, etc. Quando a gente vai para o interior, é bem menos. Seja como for, isso é pelo lado do financiamento, né? De quem paga o que quanto. Mas quando a gente vai pelo lado da provisão de aparelho, equipamento de plano de saúde, de hospital, de diagnóstico, de UBS, tem muita coisa pública, essencialmente pública. Desculpa a ignorância, UBS? Unidade Básica de Saúde, Paulo. Boa, Paulo, a gente tem toda a atenção primária, né, é muito baseada em estabelecimento de mais baixa complexidade, por exemplo, os postos de saúde, Unidade Básica de Saúde, e assim por diante, né? Existem algumas dezenas de milhares espalhadas de Brasil afora, né? Grande medida... 42 mil, Ruth. 42 mil, eu sabia que era acima de 40. 42 mil. Então, daí é muito público, mas o hospital a gente contrata muito privado, né, pelo SUS, e tem todo um sistema de transferência de recursos para financiar essas internações, etc. Esse mix público-privado é muito complexo, e isso tem que ser reconhecido, né? A gente tem que entender como que funciona um sistema de saúde exatamente para se beneficiar da melhor forma possível dos equipamentos que a gente tem à disposição no país. Isso tudo dito, claro que existe uma desigualdade muito grande, Paulo. Claro que leito per capita no setor privado, né, essencialmente para quem paga plano de saúde, principalmente de alta complexidade, UTI, é muito maior em São Paulo, né, do que em várias áreas do interior do país, né? Então, em alguns lugares até se inverte essa proporção. Então, o João que está no coração aí desse mix público-privado, eu acho que é um tema chave aqui para a gente explorar na discussão. Queria falar, João, fala aí, como é que estar nesse olho do furacão do mix do público-privado, né? Porque você tá dos dois lados, na verdade, né? Você está no BNDES, está com o setor privado todo dia, está financiando projetos, né? Está fornecendo recursos, né? Não você diretamente, obviamente, que é o banco, né? Mas o seu time, a sua equipe. E, ao mesmo tempo, ter uma consciência das carências públicas, das necessidades, né, de ação pública,
gigantesca que muitas vezes o setor privado não tem. O setor privado está ali basicamente para ganhar dinheiro. Isso não é nenhum pecado, né? Isso é da lógica do sistema de mercado, né? Mas questões como desigualdade, falta de cobertura, custo dos procedimentos, não são preocupações, por assim dizer, de empresas privadas, né? Na verdade, a preocupação dela é ganhar dinheiro. Isso é justo, mas, enfim, eu queria explorar um pouquinho essas tensões, João, se você puder falar disso, e depois, obviamente, ouvir o Rudy também, né? Claro, Paulo, acho que esse é um ponto, uma tensão muito clara dentro da saúde, né? E isso, mesmo dentro do SUS, né? O Rudy estava citando aqui agora, só para tentar aproximar mais das pessoas, né? O que o Rudy estava colocando aqui, o que o SUS contrata leitos privados. Então, quase a metade dos leitos que são cujo serviço é do SUS, é para o SUS, Paulo, são contratados pelo SUS, mas de instituições privadas, geralmente filantrópicas, que são as Santas Casas. Tá? As Santas Casas, os hospitais, as beneficências portuguesas e outras, o SUS ele contrata um serviço, né, para atendimento ali, geralmente até para isenção tributária dessas instituições, ela presta um serviço de pelo menos 60% do atendimento ao SUS. Ela é remunerada por isso, mas é uma remuneração também baixa, é uma famosa tabela SUS, um debate que existe dentro da saúde grande, o que coloca essas instituições em dificuldades financeiras, e elas também, para contrabalancear esses serviços que elas prestam ao SUS, a remuneração, elas também prestam um serviço privado, geralmente até na mesma instituição, na mesma unidade. Então esse mix realmente do público e privado, ela tem a sua expressão maior nessas instituições filantrópicas, que a mesma instituição pode atender SUS, pode atender privado, eventualmente há alas separadas, mas nas que nós conhecemos, a maior parte elas realmente utilizam as mesmas unidades, são super relevantes para o país. Não existiria o SUS nessa dimensão sem essas instituições, né? E falando aqui desse mix público-privado, Paulo, a gente tem que voltar aqui um pouquinho nesse tema. Você perguntou da UBS, né? A UBS é central aqui na formação do sistema, Paulo. Quando a gente olha, e aqui na perspectiva do BNDES, o apoio a um ente público, a um Estado, por exemplo, a gente sempre tenta olhar uma região de saúde. Esse ponto é fundamental, tá, Paulo? A gente chama de regionalização da saúde. A gente tem que ter no país, e isso está até na nossa Constituição, embora seja muito complexo de ser implementado, mas a gente tem que ter, todos os estados brasileiros eles podem ser divididos em macro-regiões de saúde, como a gente chama, e essa macro-região de saúde, o que ela é? Ela deveria ser um sistema de saúde, tá? Ou seja, um sistema de saúde completo, em que você tenha naquela macro-região de saúde, com aquela população coberta, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, um sistema de saúde capaz de atender as mais difíceis terapias, a oncologia, a neurologia. Então, esse é lá na ponta, né? E onde que começa o sistema? Na unidade básica de saúde. Então, o apoio do BNDES a estados e municípios, ele sempre vai olhar essa dimensão regional. Qual a necessidade daquela macro-região de saúde para que a gente possa avançar. E no privado, claro que essa dimensão ela é muito menor, tem uma outra lógica, mas a gente busca sempre articular as necessidades privadas e públicas. E aqui um ponto importante para encerrar como é que a gente pode fazer essa articulação, Paulo? Uma das formas é por meio de prontuário eletrônico que seja passível de ser dividido entre o setor público e o privado. Se a pessoa for atendida no hospital, se a pessoa tem um acidente, para onde que ela é encaminhada? Para o hospital público. Aquele hospital público ele tem que ter acesso ao histórico daquele paciente, do que ele já teve de exames, o que ele já tem de comorbidade. E o Brasil está começando a caminhar num sistema mais integrado, mas a gente ainda está muito distante e isso leva uma série de ineficiências para o sistema. Tá? Eu diria que a integração digital entre setor público e privado seria fundamental para a gente melhorar a nossa eficiência e esse mix. Uhum. Vamos virar a conversa um pouquinho para falar da pandemia, porque eu acho que a pandemia é uma grande prova de fogo para o sistema, né, para o SUS. Quando eu penso na pandemia, todo dia eu dou graças a Deus da existência do SUS, porque eu acho que se a gente não tivesse o SUS, a gente estaria passando por uma tragédia ainda maior, né? É importante dizer que a gente passa por uma
tragédia, mas eu acho que a tragédia seria ainda maior quando a gente olha para outros países. Eu acho que, no momento, o caso da Índia talvez seja o mais dramático, né, e o mais importante para a gente pensar a importância do SUS no Brasil, porque a Índia é um país de dimensões continentais, né, com uma população enorme, e está sofrendo muito por não ter um sistema de saúde público minimamente organizado, né? O Brasil realmente ele está anos-luz em relação à Índia e em relação à maioria dos países emergentes. Eu acho que os países emergentes no mundo, a maioria nem sonham em ter um sistema de saúde como a gente tem no Brasil, como o SUS, né? Que é uma construção, que é uma missão do Brasil realmente de sucesso. Eu acho que se teve alguma missão que a gente conseguiu atingir e alcançar, né, no equivalente do levar ao homem à lua, eu acho que a construção do SUS foi uma das grandes missões de sucesso do Brasil. Mas, Rudy, eu queria te ouvir um pouquinho agora do que aconteceu na pandemia, né, o quanto que o SUS foi capaz de responder, o quanto que ele não conseguiu responder, quais são as carências, né, que apareceram, enfim, e os méritos também, porque o SUS salvou muitas vidas na pandemia, né? Então, se a gente pudesse falar um pouquinho agora especificamente do Covid, né, e de como é que o SUS tem se comportado nesse ambiente de calamidade, né? Ótimo, Paulo. Claro, acho que é um tema importantíssimo. Eu acho que, retomando um pouco, relembrando um pouco dos desafios que o SUS já encarou com relação a outras epidemias, né? O SUS já venceu batalhas impressionantes, né? Então, quando a gente teve a onda do HIV/AIDS, a resposta do SUS e do governo brasileiro, a resposta do SUS foi exemplar, né? A gente corria o risco de convergir para indicadores de África subsaariana, né? Realmente muito sérios com relação ao HIV/AIDS. Não aconteceu. Por quê? Porque teve política. E a gente pode retomar outras. Zika, o epicentro foi aqui, né? H1N1, a gente reagiu super rapidamente, comprou medicamento, né? E realmente deu um apoio super forte, rápido à população. Então a gente já soube e a gente é bom de reagir. A pergunta que eu faço, contrafactual, que eu tento construir na cabeça é o seguinte: como que estaríamos nos saindo se realmente o SUS estivesse sendo acionado à sua máxima potência e sob uma coordenação realmente profissional e pelo governo federal? E eu não tenho muita dúvida de que a gente estaria mais uma vez dando exemplo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, a gente tem, pela nossa capilaridade e pela nossa atenção primária, a nossa atenção básica, a gente tem como chegar na população inteira do país. A gente tem centenas de milhares de agentes comunitários de saúde. A gente tem dezenas de milhares de equipes de saúde da família. A gente tem 42 milhões de UBSs. A gente tem milhões e milhões de brasileiros em contato com o SUS permanente. A gente tem o PNI, Programa Nacional de Imunização, que é outro modelo a ser replicado mundo afora. Então, e a gente tem uma vigilância forte, a gente tem equipes de pesquisa, de epidemiologistas, infectologistas, think tanks, instituições públicas, que fazem pesquisa em fronteira internacional, né? Não tem a menor dúvida, então, que realmente, se não fosse o SUS, a gente estaria ainda pior. E se a gente tivesse utilizando toda essa capacidade de maneira coordenada, integrada, rápida, através de uma coordenação eficiente de um Ministério da Saúde e eficaz, eu não tenho dúvida de que a gente estaria sim dando exemplo para o mundo, tá? Isso dito, pelo fato do SUS, apesar da falta de coordenação muito clara que está acontecendo, se não fosse o fato de que o SUS tem capilaridade, que o SUS tem autonomia na ponta, em municípios, em estados, a gente também seguramente estaria pior. Então, o que está acontecendo é que
vários municípios estão reagindo por conta própria e estão utilizando sim capacidade de resposta. O e a gente tem vários sistema é tão bom isso. que ele meio que funciona sozinho, né? Claro que se o governo tivesse fazendo o que ele deveria fazer, a potência seria muito maior, né? Mas ele tem tantas capacidades, né? Vai lá, desculpa te interromper. A maneira como a gente está reagindo é de uma maneira muito fragmentada, fazendo o que é possível na ponta, né? Como seria se não fosse isso? Acho que a gente estaria ainda pior. E como seria se a gente tivesse uma coordenação mais geral do sistema? Seguramente a gente estaria muito melhor também. Mas com certeza, Paulo, acho que a gente já reagiu muito bem a outras epidemias, já deu exemplo em outras epidemias, né? E a gente teria tido capacidade sim de dar o exemplo dessa vez também. Se não fosse o SUS, do jeito que a gente consegue reagir a essa epidemia, seguramente a gente estaria uma situação muito, muito mais difícil, né? Então, acho que esse contrafactual é muito importante ser feito. João, qual a leitura que você está fazendo aí? Eu queria daqui a pouco falar um pouquinho dos desafios do SUS, né? O que precisaria ser feito para ele ganhar mais força e funcionar de maneira melhor, mas antes eu queria te ouvir um pouquinho também sobre a pandemia, né? O Rudy já deixou claro aqui, né, essa visão que eu concordo de que o governo usou muito mal, né, a ferramenta mais poderosa que a gente tem no Brasil de combate à pandemia, né? É uma tristeza olhar para a capacidade que a gente teria, né, de ter reagido com muito mais força e com muito mais eficácia, né, e por não ter feito isso por conta de uma visão mesmo, de negacionismo, de não acreditar em ciência, coisas do tipo, né? Mas eu queria ver a sua leitura disso, né? Da pandemia e aí também, de novo, no olho do furacão que você está aí no BNDES observando tudo isso, né? Bom, Paulo, eu compartilho da visão do Rudy, né? Totalmente da visão do Rudy e acrescentando alguns pontos, né? A gente só tem o nível de vacinação hoje que nós temos, que é aquém, né, de tudo que a gente esperava, mas ele existe, porque nós temos o SUS, porque a gente tem a Fiocruz e a gente tem o Butantan. Eles são, Fiocruz e Butantan são o SUS, fazem parte do SUS, fazem parte desse sistema SUS, né? O programa de imunização do Brasil ele é um sucesso, né? Ele foi construído e é reconhecido como um sucesso internacional porque a gente tem principalmente essas duas instituições que conseguem absorver tecnologia, conseguem produzir. Hoje os países, ou o país produz aquelas vacinas, desenvolveu e produz, ou ele tem recursos para comprar, ou ele não tem vacinas hoje em dia, né? A gente tem uma geopolítica de vacinação no mundo que condiciona, né, a essa capacidade. O Brasil, a gente tem essas duas instituições e acho que isso é um exemplo de como que o SUS ele se comporta, mas poderíamos, obviamente, nos comportar muito melhor. O Rudy citou a epidemia da H1N1. Na epidemia da H1N1, a gente vacinava por dia, Paulo, 5 a 6 milhões de pessoas. Caramba! Porque nós tínhamos vacina suficiente. Isso dá uma boa ideia do que a gente poderia ter feito no Covid, né? Exatamente, a gente está chegando agora a 1 milhão e meio de pessoas, mas o potencial ele é muito maior. Por quê? Onde que são feitas as vacinações? São feitas nessas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, que são as unidades mais descentralizadas do SUS, em todos os municípios do Brasil, praticamente, e que são cobertos pela atenção primária à saúde, como a gente chama, e pela equipe de saúde da família. Um outro ponto relacionado a esse, né? A gente tem a cobertura de equipes de saúde da família que estão presentes nessas unidades básicas, que cobrem cerca de 65% da população brasileira, geralmente a população mais carente. Elas são acompanhadas por equipes de saúde da família, aquela grávida, né, durante o seu período de gestação, as comorbidades. Se nós tivéssemos tido um conjunto muito maior de testes no Brasil, para que a gente pudesse fazer rastreabilidade, a gente teria uma estrutura que chegaria às pessoas, né, por meio desses agentes comunitários de saúde muito, muito eficiente. Isso a gente também não pôde ter pelas fragilidades que a gente reconheceu. Então, a gente teria um potencial, certamente uma resposta muito melhor, Paulo, mas o que nós temos hoje realmente não é pior, porque a gente ainda tem um sistema que resiste
por essa forma tripartite, ele consegue ter alguma autonomia dos estados e municípios e conseguem executar determinadas políticas importantes também. Como é que, olhando para frente e pensando nos desafios do SUS, né, eu queria explorar aqui com vocês o que a gente precisa fazer, né? Quais são as grandes carências, quais são os pontos de estrangulamento, quais são os nós que não estão resolvidos, porque é um sistema de uma complexidade incrível mesmo, né, como vocês têm falado, porque depende dos municípios, dos estados, da União, institutos de pesquisa, o BNDES também tem um papel nesse sistema, parte do dinheiro vem do orçamento federal, parte vem do estadual, parte vem do municipal, quer dizer, eu fico imaginando a miríade de desafios e de questões que a gente tem aí, né, e vocês que são dois pensadores, né, e atuantes, né, e praticantes do sistema, queria ouvir de vocês quais são as questões para o futuro que a gente deveria pensar, né, o que falta, quais são as coisas que faltam para melhorar. Eu acho que a gente está num momento triste, né, da história brasileira, que se Deus quiser vai ser superado, né, mas olhando para frente eu acho que a gente tem muita razão para ser otimista, né. Então eu queria explorar um pouquinho isso, né, eu imagino que vocês tenham já meio de pronto essas questões na cabeça, né, do que precisa ser feito, o que falta fazer, onde estão os estrangulamentos, enfim. Por onde você começaria, Rudy, se você tivesse uma carta branca para fazer o que você quisesse com o SUS para fazer ele funcionar de maneira ainda mais eficiente? Bem, antes eu submeteria essa carta branca ao pleito democrático, Paulo. Eu acho que, mas o ponto, eu começo com esse ponto, porque, Paulo, a escolha de um sistema de saúde, a escolha do que a gente quer para a saúde do nosso país, tem que partir de uma escolha social, né? Tem que partir da qual a saúde que a gente quer para o Brasil. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, a gente gasta, como proporção do PIB em saúde no Brasil, cerca de, grosso modo, 9% do PIB. Isso é média da OCDE, tá? Ou seja, alinhado. Agora, o gasto público é menos da metade, né? Enquanto que em qualquer país mais desenvolvido pode chegar até 70%, 80%. Então, o gasto público em saúde em países desenvolvidos pode chegar a 80% ou mais do gasto total em saúde. Mesmo nos Estados Unidos, que tem um sistema muito privado, é mais da metade, tá? Então, qual que é o meu ponto aqui? Seja como for, tem pouco recurso em saúde. Então, número 1. E número 2, a gente vai precisar de mais. Por quê? Porque a gente vai estar envelhecendo. E porque saúde custa caro. E cada vez vai sair mais cara essa conta, porque é muita tecnologia. Então, a primeira resposta, Paulo, assim, se a gente pensar, olha, a gente precisa escolher qual que é a saúde que a gente quer para o país. E se a gente quiser uma boa saúde justa, que combata a desigualdade, a gente vai ter que gastar mais. A gente vai ter que olhar para o orçamento e falar o seguinte, tá, a gente tem isso aqui, quanto que a gente vai colocar em saúde, né? Se a gente quiser valorizar a saúde, quiser valorizar o SUS, vai ter que alocar mais. Então, isso é o ponto número 1. Ponto número 2, naturalmente, a gente vai ter que gastar melhor, né? A gente vai ter que gastar melhor, não tem jeito, vai ter que aumentar a eficiência desse gasto. E tem muita margem para isso, né? Eu destaco aqui duas coisas que são super importantes, bem pensando a figura mais geral, assim, com relação a isso. Número 1, um sistema de saúde tem que ter escala, né? Tem que ter integração, tem que estar coordenado, não pode duplicar esforços. Então, a gente tem que aproveitar toda essa potência do SUS por ser um sistema único e realmente fazer com que ele funcione como um sistema, que tem escala na compra de medicamento, que tem escala na contratação, que tem escala na hora de alocar onde vai ter hospital e que aparelho de saúde, né? A gente tem que racionalizar o sistema, realmente para ganhar e realizar toda essa eficiência que ele é capaz de entregar. Por causa da escala, ele tem uma potência de gerar eficiência que é muito maior, eventualmente até mesmo do que o setor privado, que é totalmente fragmentado, né? Então o SUS tem essa potência de realizar eficiência. Em particular, tem dois eixos aí importantes, né? Primeiro, como o João já adiantou,
organizar o sistema em regiões de saúde, que é super difícil no nosso país. Por quê? Nosso país está acostumado a ter União, Estados e municípios. Em saúde, tem um ente aí intermediário, né, que é a região que fica entre estados e grupos de municípios, que, por características sanitárias, epidemiológicas, geográficas e de acesso a serviços, tem que funcionar como sistemas locais integrados. Essa é a unidade mais relevante, né? A unidade da região, do ponto de vista da economia de escala e da dinâmica de saúde, é o que é mais relevante. O problema é como você coordena isso, né, Rudy? A gente está tentando fazer isso, Paulo, há mais de 30 anos nesse país. Mas a gente não tem institucionalidade para levar isso adiante. Esse é um desafio importantíssimo, né? E a gente tem que casar todo esse financiamento necessário para induzir que essas regiões funcionem, né? Então, como que a gente monta sistema e mecanismos de financiamento que induzam mais eficiência, coordenação, você sabe que integração? Desculpa te interromper, mas na parte de saneamento está acontecendo algo parecido, porque há uma necessidade de economia de escala para você ter gastos com financiamento de saneamento que sejam rentáveis. Então, essa ideia de consórcio de municípios que está sendo criada no novo marco legal do saneamento, de repente poderia ser alguma coisa promissora também para pensar a saúde, porque no final do dia você precisa ter um consórcio regional que pense como região, né? Mas realmente é um grande abacaxi isso, né? É um grande abacaxi, mas o desafio eu acho que é ainda maior, Paulo, porque a gente está lidando com serviços, mais do que uma infraestrutura física, sabe? A infraestrutura física, você fala, ok, esse cano vai passar nesse lugar, né? Quando eu pergunto, muito bem, de quem que é essa mortalidade infantil? Quem que é o responsável? Né? De quem que é essa diabetes? Né? Quem que tem que cuidar disso? E a gente não tem isso claro no sistema. E é porque é difícil mesmo, né? Então, acho que o desafio é muito maior, mas esse marco acho que pode funcionar assim como algo a ser pensado. E eu destaco, por final, um outro vetor, que aí todo mundo comenta, mas só para reforçar, que é muito importante para as pessoas saberem, que é a atenção primária em saúde, né? Que é fazer com que a atenção primária, os médicos de família, as equipes de família funcionem realmente como um vetor de coordenação, de integração, e que a atenção primária consiga realmente tornar mais eficiente e mais eficaz possível o fluxo de atendimento de um paciente ao longo de todas as camadas do sistema. Desculpa a minha ignorância aqui, Rudi. O meu papel nesse podcast é dar uma de ignorante aqui. O que é atenção primária? A atenção primária, Paulo, é tudo que envolve, por exemplo, o primeiro contato com a população e a oferta de um conjunto de serviços, bens e serviços básicos, né? Então, isso vai envolver, por exemplo, o acesso à disponibilização de consultas com médico de família, com clínico geral. Isso tem a ver com monitoramento de doenças crônicas, de controle de doenças infecciosas na ponta. Tem a ver com a oferta de um conjunto de medicamentos básicos para controle de uso contínuo. Tem a ver com o pré-natal da gestante. Tem a ver com tudo com o que deveria ser o seu primeiro contato com o sistema de saúde, né? Então, Paulo, se você chegar e falar, eu estou com uma unha do pé encravada, a gente não quer que você vá para o neurocirurgião, né? A gente quer que você vá para o seu médico de família na UBS da esquina e ele vai cuidar de toda a coordenação do cuidado, né? Então, e a gente tem uma atenção primária que é relativamente muito bem sucedida para padrões internacionais. A gente tem, então, uma capacidade realmente de realizar mais ganhos com isso, e trazer mais benefícios para a população. Se a gente consegue realmente fazer com que a atenção primária, né, esses serviços e esses profissionais sejam os vetores do cuidado do paciente em todo o sistema, isso traz ganhos de escalas enormes, traz benefícios para o paciente, é um ganha-ganha generalizado. Então, isso é muito importante também para a gente ganhar eficiência e aumentar a saúde da população. Fantástico. João, agora a carta branca é sua. Você pode fazer o que você quiser com o sistema. O Rudy, ele quis. Eu contrataria o Rudy, Paulo. Não teria a menor dúvida. Justo.
Não, mas acho que o Rudy deu uma resposta super completa, Paulo. Eu acrescentaria, né, e o Rudy falou aqui, né, do financiamento. Essa estrutura de financiamento, esse é muito importante que fique claro para as pessoas, que o sistema de saúde público no Brasil, ele é subfinanciado, sobre qualquer comparação internacional, né? Esses números que o Rudy colocou, a gente, mesmo na América Latina, Rudy, a gente fez uma estatística recentemente, o Paraguai tem uma proporção de investimento público versus privados maior, superior à do Brasil. Se você fizer uma conta de dólar per capita, né, o gasto de dólar per capita em saúde no Brasil deve ser muito baixo, né? Imagina. Ele é muito inferior aos países da OCDE, ainda mais quando você enfatiza apenas o sistema público. De novo, Paulo, a gente tem 4% do PIB investido na saúde pública para atender 75% da população e 5% investido na saúde privada para atender 25% da população. Então, olha a disparidade que a gente tem. Esse número aí é mais claro do que isso, impossível, né? Exatamente. Então, aí, o que a gente olha para frente? Olha daqui 20, 30 anos. A gente tem envelhecimento da população, a população brasileira envelhece de forma muito acelerada, muito mais do que os países desenvolvidos. O processo de envelhecimento dos países desenvolvidos aconteceu ao longo de 100 anos. A gente está em 20, 30 anos, aumentando 3, 4, 5 anos. Isso impacta muito o sistema. E a gente convive no Brasil com uma tripla carga de doença, que a gente tem as doenças do envelhecimento associadas a padrões de vida mais elevados, mas a gente continua tendo a zika, a dengue, a doença de Chagas, as doenças transmissíveis. E um terceiro fator, esse muito característico do Brasil, infelizmente, a gente tem uma causas externas, como a gente chama na saúde, que é mortes por violência e por acidentes de trânsito, que o Brasil ele é, infelizmente, um campeão internacional e isso pressiona muito o sistema, porque o acidente, a morte vai para as emergências e aí aquele cenário que a gente conhece. Então, por isso, então, de novo, a necessidade do investimento, né, do aumento do financiamento à saúde. E do ponto de vista de gestão, o Rudy comentou aqui alguns pontos, porque a gente temos a questão do financiamento e, obviamente, dá para melhorar a eficiência do sistema, né? Isso elas não se contrapõem, né? Elas se somam. E um exemplo, né, que o Rudy colocou aqui, usar o poder de compra do Estado para a gente poder comprar mais barato, incentivar a indústria brasileira, incentivar investimentos, a inovação feita no Brasil, que pode ser financiada pelo BNDES, é o que a gente faz com a Fiocruz, com o Butantan. Boa parte do que foi feito no passado é uma parte relevante, né, das vacinas foram desenvolvidas no passado. A vacina da dengue do Butantan, agora em fase 3, é financiada pelo BNDES. A infraestrutura da Fiocruz, que está produzindo agora o IFA, vai passar a produzir agora o IFA. É importante deixar claro isso financiada pelo banco. João, é importante deixar claro que o BNDES tem papel nas vacinas, né? Porque as pessoas, de novo, as coisas que o BNDES faz, mas as pessoas não conhecem, né? Então, é importante registrar isso, né? Não, uma boa parte, a gente tem um apoio ao Butantan de mais de 100 milhões de reais para a vacina da dengue, e com a estrutura da vacina da dengue, o Butantan vem realizando os testes, veio utilizando aqui também para a vacina contra a Covid, e com a Fiocruz, o centro hoje chama Centro Henrique Pena, que é onde eles acabaram de ter autorização para iniciar a produção dos IFAs, também foi financiado com recursos não reembolsáveis do BNDES, não é com financiamento, com grants do banco, no caso da Fiocruz e do Butantan. Então, né? Então, quando a gente está falando de reais, assim, tá me dando uma agonia desgraçada porque a gente está chegando no final do programa, mas quantos milhões o BNDES tem colocado em financiamentos ligados à vacina, João? Desculpa insistir nisso, mas eu acho que, de novo, né, uma crítica que eu tenho feito ao BNDES é que ele não fala do que ele faz, né? Então, as pessoas acham que as coisas acontecem meio que por gravidade, né? Não, tem muito trabalho público, muita ação aí fundamental. Então, conta pra gente, né? Fala. Vamos lá, Paulo. A gente tem essa parceria, né, histórica, principalmente com essas duas instituições, tá, com a Fiocruz e com o Butantan, Paulo. Então, a gente tem com a Fiocruz um conjunto de projetos ali, desde apoio ao desenvolvimento de doenças negligenciadas, essas que eu acabei de citar aqui, medicamentos para doenças de Chagas, esquistossomose, que a indústria privada não se interessa. A gente tem no Brasil conhecimento e pesquisa avançada para poder ter medicamentos que falam português, como a gente gosta de dizer. Então, o banco financia a Fiocruz nessa vertente.
E no caso de Biomanguinhos, a gente tem um conjunto de apoios à infraestrutura. Recentemente, foram cerca de 50 milhões de reais. Recentemente, eu falo nos últimos anos, tá, Paulo? Que deram a infraestrutura para Biomanguinhos produzir biofármacos e vacinas. Uma parte dessa infraestrutura está sendo feita agora para os IFAs. E no caso do Butantan, a gente tem 2 projetos recentes, também não reembolsáveis. O primeiro da vacina da dengue, que testou no Brasil 17 mil pessoas no ensaio clínico fase 3. A gente espera que em 2022 ela possa ser registrada, essa vacina, no Brasil. E é uma vacina que a cepa foi desenvolvida pelo NIH nos Estados Unidos, mas todo o processo de desenvolvimento foi feito pelo Butantan, que tem uma patente internacional. E outras vacinas que o banco também já apoiou, desenvolvimento pelo Butantan, que servem, isso que é importante, Paulo, é que a ciência, né, e o conhecimento, ele não é estático, né, ele é uma evolução, ele é um aprendizado. Então, a importância do BNDES, né, apoiar continuamente, a BNDES, a FINEP, né, essas instituições, para que a gente tenha, no momento que precise, capacidade de absorver tecnologia de fora ou desenvolver as nossas vacinas para poder avançar. Sobre esse último ponto, Paulo, que também é uma curiosidade da maior parte das pessoas, né? Por que a gente não tem uma vacina brasileira desenvolvida no Brasil? Então, de fato, a gente poderia ter avançado mais rápido em vacinas brasileiras. A gente tem hoje 3 candidatas aqui que já estão começando a fase clínica, e o BNDES ele deve participar desse esforço junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente possa financiar a fase 1, 2 e 3 dessas vacinas brasileiras, porque vão ser muito relevante que o Brasil tenha detenha a competência integral para que a gente vamos ter agora as futuras variantes. A Covid provavelmente vai ser uma doença mais perene e a gente possa vacinar com mais eficácia a população brasileira. Boa. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, mas eu queria ouvir umas palavras finais aqui, de preferência de esperança, mas se não for possível de realidade, a gente precisa encarar a realidade de frente, né? Então eu queria ouvir um pouquinho o Rudy, né, nas considerações finais, e o João também, já agradecendo a vocês por essa aula incrível que vocês deram aqui para a gente sobre saúde no Brasil. Rudy. Obrigado, Paulo. Eu acho que a gente pode ter muita esperança. Acho que só o fato da gente se dar conta do quanto que a gente conseguiu construir no SUS mostra a nossa capacidade como sociedade de construir políticas bem-sucedidas e conter desigualdades. Então, a gente é capaz de fazer isso, né? O SUS mostra isso. Para o futuro, e aí, na verdade, eu tenho batido nessa tecla bastante, eu acho que eu gostaria muito de ver a população, a sociedade brasileira realmente se apropriando do SUS, né? Reconhecendo a importância e falando, olha, não, isso aqui é bom, eu consegui fazer isso, eu quero melhorar, né? Ao invés de repetir, né, o velho discurso que tudo é ruim, tudo é uma porcaria, etc. Muito pelo contrário, o SUS já nos deu muitos exemplos para nos orgulhar e pode nos dar muito mais. Eu acho que a sociedade brasileira tem sim que se apropriar desse ativo, desse sucesso, e se envolver realmente de uma maneira muito mais firme na decisão sobre qual o SUS que ela quer para o futuro. Porque se vale a pena, e a minha opinião é que vale muito a pena, a gente vai precisar de mais recursos, a gente vai precisar de mais participação social, a gente vai precisar defender os avanços e assim por diante. Então é um pouco essa mensagem que eu termino aqui, também agradecendo mais uma vez muito o convite e a participação aqui junto com o João e Paulo. Um grande prazer estar aqui. Obrigado. João, suas palavras de esperança. Pode ser de choque de realidade também, fica à vontade. Não, Paulo, eu também tenho esperança e sou otimista que a gente vai avançar. Eu acho que a pandemia ela tem mostrado isso para as pessoas, né? O SUS tem aparecido, as pessoas que passam a entender como é que é isso em outros países e como é que é no Brasil. Essa questão da valorização do nosso sistema que o Rudy colocou aqui, ela vai ser fundamental para esse futuro, né? Para o futuro que a gente gostaria para o SUS, para
pressão política para que o SUS tenha, de fato, mais recursos, né? O que o SUS não pode se tornar, Paulo, é um sistema para os pobres. Ele não pode se tornar esse sistema para os pobres, porque aí a gente deixa de ter a participação social, ela fica enfraquecida, e o sistema ele vai ficar um sistema pobre. Então, o olhar, ele tem que ser... E aí eu acho que a elite brasileira, a gente precisa, todos nós, né, nos engajarmos aqui de reconhecer o SUS, fazer com que ele avance. Eu acho que há uma janela de oportunidade, inclusive com o setor privado, que é muito mais, hoje também, é mais aberto a compartilhar experiências. A gente tem modelos, né, de PPPs, por exemplo, que estão começando a aparecer no Brasil, ou mesmo de que o próprio setor privado possa utilizar parte da eficiência que ele tenha para atender o setor público. Eu acho que essa sinergia mais virtuosa, e não só sistemas estanques, o SUS, a saúde privada faz parte do SUS, né? Ela precisa fazer parte do SUS, ela faz parte normativamente, mas ela precisa fazer parte de forma efetiva. Então, eu acredito sim que a gente tenha condições, Paulo, da gente melhorar o nosso sistema. Temos profissionais competentes, a gente tem instituições reconhecidas em serviços na indústria de saúde. Acho que a gente tem todas as possibilidades para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso sistema e nos orgulhar ainda mais dele. Obrigado mais uma vez, Paulo, um prazer participar com você, que eu acompanho sempre nas redes sociais, e com o Rudy, eu posso até chamar já de um amigo aqui, de tanto que a gente já vem conversando, né, Rudy? Obrigado, sempre aprendo com vocês. Obrigado, João, obrigado, Rudy, por essa aula incrível que vocês nos deram aqui, para mostrar como o SUS é um ativo do Brasil, né? Um ativo fundamental do Brasil. E lembrando que o espírito do nosso podcast, do nosso programa, Missão Desenvolvimento, é resgatar experiências de sucesso do Brasil, né? Tentar um pouco resgatar a nossa autoestima e fazer com que nós mesmos consigamos enxergar as coisas boas que já fizemos. É claro que a gente tem desafios gigantes, mas eu acho que o SUS está aí para mostrar um dos grandes feitos do Brasil, né, como sociedade, né? A gente está numa situação tão dramática no país que a gente não consegue nem enxergar nossos méritos, né? Desde que a gente tomou aquele 7-1 da Alemanha, até hoje a gente não se levantou, e parece que tudo que a gente faz no Brasil é ruim, né? O complexo de vira-latas é muito forte no país, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui para nos mostrar o quão importante é o SUS, né, e o que a gente fez nesses anos, né? Todos os outros programas que a gente traz aqui do Missão Desenvolvimento também vão nessa linha, né, de tentar mostrar o que o Brasil conseguiu fazer de bom, e claro, e explicitar os desafios também, e os problemas e as dificuldades. Essas conquistas estão longe de ser perfeitas, né, mas são conquistas muito relevantes do Brasil. Então eu agradeço de coração a presença de vocês dois, e já fica aqui o convite para voltarem no futuro. Muito, muito obrigado, gente.